God is good. Deus é bom. I love Rebecca. Eu amo a Rebeca. Vocês também? When Pastor Camilo is talking right here, Quando o pastor Camilo está falando aqui, I was not listening to him. eu não estava escutando ele. He has important words, but I do not understand what he's saying. Ele tinha palavras importantes, mas eu não entendi o que ele estava falando. And I'm talking to Rebecca, E eu tô aqui falando com a Rebeca. and I tell her, I don't know what we're going to say tonight. E aí eu falei pra ela, eu não sei o que a gente vai falar essa noite. I don't know what we're going to preach on. Eu não sei sobre o que nós vamos pregar. This is no stress for me. Isso não é estressante pra mim. This is no stress for the Holy Spirit. Isso não é estressante pro Espírito Santo. This is a lot of stress for Rebecca. Mas é muito estresse pra Rebeca. So I appreciate you, Rebecca. Então eu te agradeço, Rebeca. When you translate from English to Portuguese, Quando você traduz do inglês pro português, it's important that we have the scriptures correct, é importante que a gente tenha as escrituras corretas. because there are many translations of scriptures. Porque tem muitas traduções das escrituras. So sometimes I want to make sure that the English translation is actually translated into Portuguese. Então, às vezes eu quero garantir que a versão que eu estou usando em inglês é a mesma do português. That's why it's important to have a plan. Por isso que é importante ter um plano. I proudly stand before you this evening. Eu orgulhosamente me coloco diante de vocês I have no plan, e eu digo, eu não tenho um plano, but Holy Spirit has a great plan. mas o Espírito Santo tem um grande plano. Amen? Amém? Are you ready for Holy Spirit? Vocês estão prontos para o Espírito Santo? Because Holy Spirit's here. Porque o Espírito Santo está aqui. Holy Spirit was here this morning. O Espírito Santo estava aqui essa manhã. Holy Spirit was here last O night. Espírito Santo estava aqui ontem à noite. Holy Spirit never leaves. O Espírito Santo nunca vai. When Jesus went into the heavens, Quando Jesus subiu aos céus, he said, hey, I got someone else, don't worry. ele falou, ei, não se preocupe, eu tenho um outro alguém. I'm going to leave you with the Comforter, Eu vou te deixar com um Consolador, Holy Spirit. o Espírito Santo. And he will never leave you nor forsake you. E ele nunca vai te deixar ou te abandonar. Every season of your life, he is here with you. Todas as estações da sua vida, ele está aqui com você. Amen? Amém? Thank you, Pastor Camilo, Pastor Mariachi. They have an apostolic calling on their life, and I want to honor them for being Apostle Camilo and Apostolita Mariachi. Apostila. Obrigada, pastor Camilo e pastora Mariette. Eu quero honrá-los. Eles têm um chamado apostólico sobre a vida deles, então eu quero honrá-los e agradecer ao apóstolo Camilo e à apostila Mariette. I got to spend the last 2 days with my pastors, Eu passei os 2 últimos dias com meus pastores and I've had a beautiful time. e eu tive um ótimo tempo. Rebecca and Gabrielle are visiting from Caraguatatuba, Laka. Gabriel e a Rebeca, eles estão aqui visitando de Caraguatatuba, Waka Waka. A terrible word. Uma palavra terrível. Caraguatatuba. Caraguatatuba. Verdade? It's almost as difficult as Pindamonhangaba. É quase tão difícil quanto Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Ha ya ha. Ay. One of my favorite things about being with Pastor Camilo and Pastor Mariachi Uma das minhas coisas preferidas sobre estar com o pastor Camilo e com a pastora Mariette is they have a high priority for family. é que eles têm uma grande prioridade pela família. Family is very important in their life. A família é muito importante na vida deles. So I go to their house, Então eu vou à casa deles and Mateus and Bia come over, e o Mateus e a Bia também vão lá. Rebecca and Gabrielle, A Rebeca e o Gabriel, Dani and Elisa, Dani, a Elisa, Arthur and Henrique, o Arthur e o Henrique. and they have fun, E eles se divertem. and they're not quiet. E eles não são silenciosos. Sometimes I wish church were more like home, Às vezes eu queria que a igreja fosse mais como a nossa casa. because you guys are so quiet. Porque vocês são tão quietos. But tonight we're gonna have fun. Mas hoje à noite a gente vai se divertir. Whenever I met Pastor Camilo's house, Quando eu conheci a casa do pastor Camilo, and today we had lunch with the neighbors, the vizinhos' house, e hoje a gente almoçou na casa dos vizinhos. and they have this like a speaker, one of these, yes, E eles tinham uma caixa de som. and they put a telephone on top. It's like Bluetooth or something, I don't know. E aí eles colocaram um telefone em cima, acho que conecta por Bluetooth, não And they sei. have music coming through it. E aí tava tocando música.
No, I'm just kidding. Não, brincadeira. They had music going through the speaker. Mas estava tocando música naquela caixa de som. The speaker was turning blue. E aí esse alto-falante ele ficava azul. And little Elisa was over. E a Elisa estava lá. She stands in front of the speaker. Ela parou na frente daquela caixa. And she just turns it up, loud as it can go. E ela começou a aumentar o volume o mais alto possível. We were having the whole neighborhood have a party. It was awesome. Toda a vizinhança estava tendo uma festa, foi incrível. And all the adults in the room. E todos os adultos naquela sala. Meu Deus, oh my goodness, turn it down. What's going on? Oh, Elisa, hey. Meu Deus, o que está acontecendo? Abaixa. Ei, Elisa, calma aí. Pastor Mariette tries to turn it down. A pastora Mariette tentou abaixar o volume. She does not know how to control it. Ela não sabia como controlar aquela caixa. She turned it off. Ela desligou. Elisa comes back and turns it on all the way up. E aí a Elisa ia lá, voltava e ligava o volume bem alto. And I'm watching this whole thing unfold. E aí eu tô assistindo toda essa cena. And Elisa, how old is Elisa? Like 27 years old? How old is she? E a Elisa tem 1 ano e 8 meses. 1 year and 8 months. She's standing in front of the speaker. E aí a Elisa estava lá na frente da caixa. It's not her phone. Não It's not her phone in the speaker. Não era o telefone dela, o celular dela naquela It's not caixa. her speaker. Não era nem a caixa dela. It's not even her house. Não era nem sequer a casa dela. You know what Elisa's doing? E sabe o que a Elisa estava fazendo? She doesn't care. E ela não se importa. She's innocent. Ela é inocente. She has no stress. Ela não tem estresse. She has rhythm. Ela tem ritmo. I don't. Eu não. But she does. Mas ela tem. And I thought, oh my goodness. E eu pensei, meu Deus do This céu. is so precious. Isso é tão precioso. This is what Jesus wants for you and for me every day. Isso é o que Jesus quer de você e de mim todos os dias. We need to go into the house of God A gente precisa ir à casa de Deus and treat it like it's our e house. tratar como se fosse a nossa própria casa. Not become too familiar, Não se tornar familiar demais, but to realize God created us mas perceber que Deus nos criou for His delight, para o deleite dele, His great pleasure. para o seu grande prazer. So when you come in here, Então, quando você vem aqui, leave your sadness at the door. deixa a sua tristeza na porta. When you come in here, Quando você vem para cá, leave your expectation at the door. deixa as suas expectativas na porta. Because God just might Porque talvez Deus make you a dancer for Him. te faça um dançarino por ele. And He's gonna laugh. E ele vai dar risada. He's gonna say, oh, that's my daughter Elisa. E ele vai falar, olha, minha filha Elisa. She's not stressed about finances. Ela não está preocupada a respeito das finanças. She's not stressed about relationships. Ela não está preocupada com os relacionamentos. She doesn't have anxiety. Ela não tem ansiedade. She's not worried. Ela não se preocupa. Of course, Tom, she's only a year and 8 months. Claro, Tom, ela só tem 1 ano e 8 meses. We have that same ability because Christ lives in us. Nós temos essa mesma habilidade porque Cristo vive em nós. The world has lied to you O mundo mentiu para você and told you to be stressed out. e te mandou ficar estressado. But Jesus is not stressed out. Mas Jesus não é estressado. He loves you E Ele te ama. and He wants you to be free in Him. E Ele quer que você seja livre nele. The Lord gave me a verse O Senhor me deu um verso during worship time. durante a adoração. Yeah, New King James. It's in Isaiah. Tá em Isaías. Yeah. Hey! Mais uma vez. Hey! I love that. É a King James atualizada. Isaiah 59 verse 1. 59, verso 1. For everybody here who has worry in their heart. Para todos aqui que tem preocupação no seu coração. For everybody here that is dealing with anxiety. Para todos aqui que tem lidado com ansiedade. Behold, the Lord's hand is not shortened that it cannot save, nor his ear heavy that it cannot hear. Não, o abraço forte de Yahvé não está encolhido para que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado que não possa ouvir. Hallelujah.
So the Lord spoke to me during worship. Então o Senhor falou comigo durante a adoração. He told me E Ele me disse to tell you guys para dizer a vocês and to tell myself e para me dizer to quit talking to my worries para parar de falar com as minhas preocupações and start talking to my God. e começar a falar com o meu Deus. It's so hard not to talk to our worries, É tão difícil não falar com as nossas preocupações, to our concerns, as nossas preocupações, to our fears, os nossos medos, fear of the future, o medo do futuro, fear of the unknown, o medo do desconhecido, fear, 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 fear. medo, medo, medo. God is bigger than every fear that ever existed. Deus é maior do que qualquer medo que já existiu. Talk to God about your fears. Fale com Deus a respeito dos seus medos. So on the count of 3, Então, quando eu contar até 3, we're going to kick out anxiety. nós vamos chutar pra fora a ansiedade. You want to do this? Você quer fazer isso? How many here have ever battled with anxiety? Quantos de vocês aqui já batalharam alguma vez contra a ansiedade? Yeah, if I could do all 4, I would. Se eu conseguisse levantar os 4, eu levantaria. I've battled with anxiety, I battled with fear, I've battled with depression. Eu luto contra a ansiedade, eu luto contra o medo, eu luto contra a depressão. Me, Eu. and I'm happy. E eu sou feliz. Imagine if you're not happy, what you have to deal with. Imagina se você não é feliz, o que você tem que lidar. But I know the secret. Mas eu conheço o segredo. I give my fear to God, Eu entrego o meu medo ao Senhor. and it has to leave. E Ele tem que ir. I give my depression to God, Eu entrego a minha depressão a Deus. and it leaves. E ela se vai. I give my relational chaos to God, Eu entrego o meu caos no relacionamento a Deus. and it has to go. E aí esse caos tem que ir. Because I am created Porque eu fui criado to be like Elisa. para ser como a Elisa. No worries, no stress. Sem preocupações, sem estresse. I can sense it in the spirit tonight. Eu consigo sentir no espírito essa noite. That's just not a reality, Tom. Ah, essa não é a realidade, Tom. Let's talk about that. Vamos falar sobre isso. What's your reality? Então, qual é a sua realidade? Is your reality earth A sua realidade é a terra or heaven? ou o céu? Because my reality Porque a minha realidade is if it's on heaven, it's on earth. se é sim no céu, então também será na terra. So when I deal with my depression, Então, quando eu lido com a minha depressão, I say, eu falo, no way. de jeito nenhum. Kingdom of God come. O reino de Deus vem, Will of God be done a vontade seja feita on earth, na terra, in my emotions, nas minhas emoções, as it is in heaven. assim como nos céus. And then boom, bada bing, shake a lig a dig a lig a ding ding dong, it is gone. Então, pum, bagaling, chic, chic, ching, don, ela se vai. It goes. Ela se vai. That's your reality too. E essa é a sua realidade também. So I think we need to make this very clear tonight. Então eu acredito que a gente tem que deixar isso muito claro essa noite. Depression is real. A depressão é real. Anxiety is real. A ansiedade é real. Fear is real. O medo é real. But God is greater. Mas Deus é maior. God is a greater reality. Deus é uma realidade ainda maior. We come into agreement with a greater reality. Nós entramos em concordância com a maior realidade. And then we walk in true freedom. Então nós podemos andar em uma verdadeira liberdade. Amen? Amém? Amen. I have a prophetic word, a few prophetic words tonight. Eu tenho algumas palavras proféticas essa noite. God bless you, Davi. Deus te abençoe, Davi. He was up here 2 nights just playing. Ele estava aqui até tarde tocando. I gave him a prophetic word one time. Eu dei uma palavra profética a ele uma vez. I told him he was like on a cruise ship, like an entertainer on a cruise ship. Eu falei que ele era Lembra? como uma pessoa que faz shows num navio de cruzeiro. Playing the piano, Tocando On the cruise piano, lá no cruzeiro, making everybody happy. deixando a todos felizes. Because that's what he does when I walk in the room. Porque é isso que ele faz quando eu entro. He's a minister, Ele é um ministro and he's making everybody happy. e ele deixa todos felizes. Like we're on vacation, Como se a gente estivesse de férias. and he's doing all the work. Ele está Hallelujah. fazendo todo o trabalho. Aleluia. When I work, when I worship, I go through the congregation. Durante a adoração eu gosto de andar pela igreja And I got just one prophetic word. e eu
tenho uma palavra profética. And it's for the new neighbor family. I hope I don't put you on the spot, but it's for your mom and dad's neighbors. E é para a família dos vizinhos. A família Espero não de destacar. Rodrigo, Miguel and desculpa, eu acho. Evelyn, muito prazer mais uma vez. Rodrigo, Miguel, a Evelyn. And I was real resistant to give this prophetic word E eu estava muito resistente em entregar essa palavra profética. because I just spent the afternoon with them. Porque eu acabei de passar a tarde com eles. But the Lord said, just give them the word, Tom. Mas o Senhor disse, entregue a eles a palavra, Tom. I said, okay. Eu falei, ok. God told me that your family is getting ready to go on a journey. Deus me falou que a sua família está se preparando, está ficando pronta para partir para uma jornada. It's a spiritual journey É uma jornada espiritual that's going to rock your world. It's going to shake you up. que vai balançar, vai chacoalhar o seu mundo. And I think that Miguel going away to play soccer is a sign E eu acredito que o Miguel indo embora para jogar futebol é um sinal that there are greater things for your family. que há coisas maiores e melhores para sua família. You haven't seen what God has really planned for your family quite yet. Vocês ainda não viram o que Deus planejou para sua família. And some things in your past and in your history have been very good. E algumas coisas no seu passado, na sua história, já foram muito boas. But the Lord has just been completing your life like a puzzle. Mas o Senhor está completando a vida de vocês como um quebra-cabeça. And the journey you're on is going to be greater than anything you've ever seen. E a jornada que vocês vão começar vai ser ainda melhor do que tudo que vocês já viram. Some old things are going to be shaken off as you grow closer to Jesus. Então as coisas velhas vão ficar para trás à medida que vocês se aproximam, que vocês crescem em Jesus. And Rodrigo, you're going to lead the way for your family. E Rodrigo, você vai liderar o caminho para sua família. I was like, Jesus, really? Eu falei, Jesus, sério? And he says, yes. E ele falou, é. So I hear this from Jesus. Então eu ouvi isso de Jesus. And I look at his family. I'm standing over there where Mateus was standing. E or aí sitting. eu olhei para a família deles, eu estava ali no canto onde Mateus está. And Rodrigo is holding his wife's hand. E o Rodrigo estava segurando a mão da esposa. And he has a hand up and he's praising Jesus. E a outra mão estava levantada, louvando a Jesus. And Miguel had his hand up and he's praising Jesus. E Miguel também estava com a sua mão levantada, louvando a Jesus. And God said, now it's time. E Deus falou, agora é a hora. Now it's time. Agora é a hora. And he gave me a verse for you. It's found in Psalms 34, verse 8. E ele me deu um verso para vocês, Salmo 34, verso 8. Oh, wait. Let's go to, shiga-liga. Let's go to this one first. Psalm 34, 4. Antes, Salmo 34, 4. This verse is for your family. Esse verso é para a família de And if you vocês. guys enjoy these verses, it's for your family too. E se vocês gostarem desses versos, é para a família de vocês também. I sought the Lord and he heard me and he delivered me from all my fears. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, e dos meus temores todos me livrou. Woo! Verse 8. Verso 8. Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in him. Provai e vede como o Senhor é bom. Some of Como us é have feliz o homem que nele se abriga. Some of us has tasted God before, Alguns de nós já provaram Deus antes. but it's time to taste God again. Mas é momento de provar a Deus de novo. It's time to get a new revelation of how good Jesus is. É hora de ter uma nova revelação sobre quão bom Deus Can é. you stand to your feet? Vocês It's podem se colocar okay. de pé? Tudo bem? Please. I want the church to stretch their hands toward them. Eu quero que a igreja coloque suas mãos na direção deles. And I want to pray over you. E eu quero orar por vocês. Your family is very special. A sua família é muito especial. Rodrigo, Rodrigo, you have been chosen to lead this family você foi escolhido para liderar essa família. by the power of the Holy Spirit, not by your power. Pelo poder do Espírito Santo, não pelo seu poder. You are doing the right thing at the right time. E você está fazendo a coisa certa na hora certa. And the Lord is going to pour out his blessings upon E you. o Senhor vai derramar as suas bênçãos sobre você. The best is yet to O come. melhor ainda está por vir. God is a God of abundance. Deus é um Deus de abundância. And I'm not just talking about finances. E eu não estou falando só sobre finanças. I'm talking about mental health. Eu estou falando sobre saúde mental. I'm talking about emotional health. Eu estou falando sobre saúde emocional. I'm talking about physical Eu health. estou falando sobre saúde física. I'm talking about athleticism that increases. Eu estou falando sobre a parte atlética. I'm talking about your melhorando. young son with intelligence is off the chart. Eu estou falando do seu filho mais novo com a inteligência acima da média. Taste of the Lord and see that he is good. Provai e veja que ele é bom.
Lord, I just bless this family in the mighty name of Jesus. Deus, eu abençoo essa família no poderoso nome de Jesus. We release them into the greatness that you have called them to be for your glory. Nós o liberamos para que eles entrem na grandeza do que o Senhor preparou para eles, para a sua glória. And we mark this day today as a monumental day. E nós marcamos esse dia hoje como um dia monumental. There's no stress in this prophetic word. Não há estresse nessa palavra profética. There is only victory and freedom in this word. Há apenas vitória e liberdade nessa palavra. And you will never be the same after E tonight. vocês não serão mais os mesmos após hoje. In Jesus' name, Em nome amen. de Jesus, amém. Hallelujah. Let's give Aleluia. Jesus a hand. Vamos dar um aplauso a Jesus. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. That's Psalm 34:4. Can they put that up again, please? Salmo 34:4. Pode That's a colocar na powerful tela, por verse. favor. É um verso muito poderoso. I like that. Eu gostei Powerful desse verse. Um verso poderoso. Busque o Senhor e Ele me responder. E dos meus, a los meus temores tudo. Meu livro. Obrigado. What's it say in English? You've been delivered from your fears. Vocês foram libertos dos seus temores. As a son of God. Como um filho de Deus. Not the son of God, but as a son of God. Não o filho de Deus, mas um filho de Deus. I get so tired of walking into people's lives when they have fear. Eu tô cansado de entrar na vida das pessoas e elas têm temores. Because all they have to do is read Psalm 34:4. Porque tudo que elas têm que fazer é ler Salmo 34:4. We've been delivered from all fears Nós fomos libertos de todos os nossos temores because of Jesus Christ. por causa de Jesus Cristo. Jesus is the solution. Jesus é a solução. Jesus is the answer. Jesus é a resposta. It's not artificial intelligence. That's not the answer. Não é inteligência artificial, essa não é a resposta. It's not AI. I don't know in Brazil, but AI is going crazy in America. Eu não sei aqui no Brasil, mas inteligência artificial lá nos Estados Unidos está virando loucura. You know what's going crazy in my life? E sabe o que está virando loucura na minha vida? Jesus. 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 Kingdom of God. O reino de Deus. Righteousness, peace, and joy. The Holy Justiça, Spirit. paz, alegria no Espírito Santo. Jesus, my best friend. Jesus, meu melhor amigo. Jesus, my deliverer. Jesus, aquele que me liberta. Jesus, the lifter of my head. Jesus, que ergue a minha cabeça. Jesus, the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Jesus, o alfa, o ômega, o início e o fim. Jesus, the conqueror. Jesus, o conquistador. Jesus, my Savior. Jesus, meu salvador. Jesus, my Lord. Jesus, meu Senhor. Jesus is my best friend. Jesus é meu melhor amigo. Jesus is my provider. Jesus é aquele que provê para mim. Jesus is my healer. Jesus é o que me cura. Jesus Jesus is my answer é a minha resposta to every problem I have. cada problema que eu tenho. And it's not just for me, the gringo. E não é só para mim, o gringo. It's for you too. É para você também. Jesus is amazing. Jesus é incrível. Jesus is incredible. Jesus é maravilhoso. But what do we do as believers sometimes? Mas o que nós fazemos como crentes às vezes? We go to Google instead of A Jesus. gente vai pro Google ao invés de Jesus. I don't know if they have this in Brazil, but in America we have a thing called WebMD. Web, W-E-B-M-D. It's like the doctor, MD, like medical doctor. Não sei se vocês têm isso aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente tem um médico online. 85% of believers go to Google or WebMD before they go to the Bible. A grande maioria dos crentes, dos cristãos, eles vão no Google ou nesse site de médico online antes de procurar Deus, antes de ler a Bíblia. Why? Por quê? Because we're human. Porque nós somos humanos. But I want to tell you today Mas eu quero te dizer hoje that the people in the United States of que America as pessoas dos Estados Unidos and the people here in lovely Brazil e as pessoas aqui no amado Brasil have something better than the internet for our answers. têm algo melhor do que a internet para nossa resposta. Let's prioritize Jesus in our life. Vamos priorizar Jesus na nossa vida. Let's make Jesus king again. Vamos tornar Jesus o rei de novo. Amen. Amém? Are you guys awake tonight? Vocês estão acordados essa noite? Hey! God bless you guys. Deus
Deus abençoe vocês. I'm only going to talk about one point tonight. Eu vou falar com vocês sobre um ponto essa noite. I have a sermon entitled Three Altars. Eu tenho um sermão chamado 3 altares. Altars are very significant in the Bible. Os altares são muito importantes na Bíblia. From the book of Genesis all the way to the book of Revelations, it talks about the altars. Desde o livro de Gênesis até Apocalipse, por toda a Bíblia fala a respeito de altares. Altars are actually foundational to our faith. Altares são um fundamento para a nossa fé. It plays a central role in the way God interacts with his people. Ele é um ponto central na maneira como Deus interage com o seu povo. Remember Noah? Lembram de Noé? Sim. Amém. Noé, amém. Amém, Noé? Noah was on the boat for how long was he on the boat for? Noé ficou no barco? Por quanto tempo ele ficou no barco? 40? 40? Mais do que 40? Mais de 40? Quanto mais? Quanto mais? Muito mais. When it was time for Noah to get off of the ark or off of the boat, Quando chegou o momento de Noé sair da arca, the first thing he did a primeira coisa que ele fez was build an altar foi construir um altar of gratitude. de gratidão. God had saved him. Deus o salvou. God saved his family. Deus salvou a família dele. And he built an altar of gratitude. Like we were singing tonight. E então ele construiu um altar de gratidão, assim como a gente estava cantando aqui essa noite. Now, I don't know if this translates well in Brazil because I know you guys don't have a lot of natural disasters. Eu não sei se vai traduzir bem no Brasil, porque eu sei que vocês não têm muitos desastres naturais. In California, we have earthquakes and we have fires and we have floods. Na Califórnia, a gente tem terremoto, incêndio e inundação. It is terrible. É horrível. I think you have floods here in Minas Gerais, right? They have Eu acredito flooding. que vocês têm inundações aqui em Minas Gerais. Now, I want you to imagine the largest natural disaster happens to you. Eu quero que você imagine que o maior desastre natural acontece com você. And David, the Lord brings you out of that disaster. E aí então o Senhor ele te tira desse desastre. What do you do the first thing after the disaster? Qual é a primeira coisa que você faz depois do desastre? I know a lot of people what they would do. Eu sei o que muitas pessoas fariam. They would go find food. Eles iriam procurar comida. They would go find cheap land. Eles iriam procurar uma terra barata. I need to start reestablishing and building my home again. Eu preciso começar a me restabelecer, construir minha casa de novo. Noah had these issues to deal with. Noé tinha esses problemas para lidar. But the first thing he did was gave thanks to God. Mas a primeira coisa que ele fez foi dar graças a Deus. He built an altar of gratitude. Ele criou um altar de gratidão. And I sense that if we skip the gratitude part E eu sinto que se a gente pula a parte da gratidão, of the Lord rescuing us and saving us, pelo Senhor ter nos resgatado, nos salvado, then we fall into the spirit of entitlement. I got you, didn't I? Entitlement. We like spoiled children. We just expect things to happen. então quando a gente pula essa gratidão, a gente entra num ambiente, em um espírito de criança mimada que acha que merece tudo. And then we become angry when it does not happen. E aí a gente fica bravo quando algo não acontece. But God wants us to pause and stop and give thanks. Mas Deus quer que a gente pare um pouco e agradeça. Now, I told Rebecca I didn't know what we were going to do tonight. E eu falei pra Rebeca que eu não sabia o que a gente ia fazer essa noite. But while I was in the room today studying, Mas enquanto eu estava no quarto hoje estudando, I was reading about Noah, eu estava lendo a respeito de Noé. and the verse that stuck out to me was not the verse I'm teaching on. O verso que se destacou para mim não é o verso que eu tô falando. So I wrote it in my notes. Então eu escrevi nas minhas notas. I keep little notes in my phone here. It's beautiful. Eu mantenho notas aqui no meu celular, é ótimo. Genesis 8:1. Gênesis 8:1 It starts out, começa: then God remembered. Então Deus se lembrou. Some of you think you're Noah, Alguns de vocês pensam que são como Noé, still on the water, ainda na água, cannot see land. não pode ver a terra. And you think God's forgotten you out on the boat. E aí você pensa que Deus te esqueceu lá na And you're arca. with all the two animals, the giraffes and the smelly rats and the smelly dogs. Sabe, com todos aqueles animais, as girafas e os ratos fedidos e os cachorros fedidos.
And you're waiting for God to rescue you from your situation. E você está esperando que o Senhor te resgate da sua situação. But I want to tell you something tonight. Mas eu quero te dizer algo essa noite. Whether you got you into your problem or your problem just got to you, Quando o seu problema começou, quando ele te achou, then God remembered. então Deus se lembrou. He knows where you're at. Ele sabe onde você está. He's going to bring you out of your pain. E Ele vai te tirar da sua dor. He's going to bring you out of your circumstance. Ele vai te tirar das suas circunstâncias. He's going to bring your lost loved ones home, your sons and your daughters. Ele vai trazer os seus filhos e filhas que estão perdidos de volta para casa. He has not forgotten about you. Ele não se esqueceu de você. God did not forget about Noah. Deus não se esqueceu de Noé. But in the Bible, Mas na Bíblia it says, diz: then God remembered. então Deus se lembrou. I was talking with Pastor Camilo on the way to church tonight. E eu estava conversando com o pastor Camilo vindo para a igreja hoje. And he said something so deep and profound to me. E ele falou algo tão profundo para mim. Tom, Então, it's so simple. é tão simples. The gospel is simple. O evangelho é simples. We complicate things Nós complicamos as coisas. with fear, Com medo, with worry, com preocupação, with doubts, com dúvidas, with unbelief, com descrença, because we're humans. porque nós somos humanos. But God remembers His promises. Mas Deus se lembra das suas promessas. And He told Noah, if you get your family on the boat, E ele falou para Noé que ele ia tirar a família do barco. and you collect all the animals on the boat, E vai tirar todos os animais do barco. my promise to you A minha promessa a você is going to be like by a rainbow, right? We Vai get the rainbow back. Hallelujah. We vai get to ser reclaim the rainbow. como arco-íris. A gente precisa recuperar o arco-íris de volta. God does not forget His promises. Deus não esquece das suas promessas. He will come through for you. Ele vai vir por você. He is faithful to His word. Ele é fiel à sua palavra. He will see it come to completion. Ele vai ver até que se complete. Have you ever had a promise from God Você já teve alguma promessa de Deus that did not come true quite yet? que ainda não se completou? Lift your hand. Levante sua mão. Yeah, me too. Eu também. Why? Por quê? I love asking God why. Eu amo perguntar We a had this Deus. conversation a por quê? couple days ago about promises. A gente estava conversando alguns dias atrás sobre promessas. That's why I like to come to Brazil. I get to talk. É por isso que eu venho para o Brasil, eu posso falar. Why do we think that God forgets His promises? Por que a gente acha que Deus esquece das suas promessas? Listen to me closely. Me escute com bastante atenção. God lives outside of time. Deus vive fora do tempo. God doesn't live on a 24-hour clock. Deus não vive em um relógio de 24 horas. God is not a chronological God. Deus não é um Deus cronológico. God deals with time like it's called Kairos time. Deus lida com o tempo de um jeito chamado Kairos. Say Kairos. or Diga, Kairos. This is whenever your destiny meets the timing of God and it collides. E é aí que o seu destino se encontra com o tempo de Deus e ele colide. But with our human minds, Mas quando a nossa mente humana, we're conditioned by the world nós somos condicionados pelo mundo to look at the calendar, para olhar para o calendário, to look at our watch. olhar no nosso relógio. Today, our day is guided by time and not by Holy Spirit. Hoje o nosso dia é guiado pelo tempo e não pelo Espírito Santo. Don't get me wrong, it's important to know time. Não me entenda errado, é importante entender a respeito do tempo. But God lives outside of time and He is not bound by time. Mas Deus vive fora do tempo, Ele não é limitado pelo tempo. So you may have even received a prophetic word. Então talvez você tenha recebido uma palavra profética. Or you may have all the promises of God in the Bible. E você tem todas as promessas de Deus na Bíblia. And you haven't seen the answer yet. E você ainda não viu a resposta. It's highlighted in yellow and blue and green and purple. Look at this. E ela está lá destacada em amarelo, rosa, azul, roxo. Olha aqui. This is amazing. Isso é incrível. Every time she highlights a scripture, Toda vez que ela destaca uma escritura, she's reminding God of His promise. ela está lembrando Deus das suas promessas. She's in relationship with God through His word. Ela está em um relacionamento com Deus por sua palavra. And so
And so instead of being stuck in the land of disappointment, Então, ao invés de ficar preso numa terra de decepção, she's living in the land of promise. ela está vivendo na terra da promessa. And we need to live in the land of promise. E nós precisamos viver na terra da promessa. Because his promises are yes and amen. Porque as suas promessas são sim They e amém. always come true. Elas sempre se tornam God realidade. is not a man that he should lie. Deus não é homem para que minta. Hallelujah. Aleluia. Hey! It's amazing when we remember who God is. É incrível quando a gente se lembra de quem Deus é. It's incredible when we remind God who he is through his word. E é incrível lembrar Deus quem Ele é através da sua palavra. It's not because God forgot who he is. Não é porque Deus esqueceu quem Ele é. It's not because God forgot who we are. Não é porque Deus esqueceu quem nós somos. But he desires a relationship. Mas Ele deseja um relacionamento. He died on the cross to talk to you. Ele morreu na cruz para falar com você. Real relationship, not religion. Um relacionamento verdadeiro, não religião. Stop what you're doing now and give Jesus applause for who he is. Para o que você está fazendo agora e dê um aplauso a Jesus por quem Ele é. Yes. For Jesus. Para Jesus. 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 Wow. Uau. Jesus. 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 This is about Jesus. Isso é sobre Jesus. He is here. Ele está aqui. He is here. Ele está aqui. Now. Agora. He is here. Ele está aqui. Can we stand to our feet tonight? Podemos nos colocar de pé essa noite? Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. I want to say one more thing before we close down. Eu quero falar mais uma coisa antes de encerrarmos. You, vocês, are Jesus' reward. Você é a recompensa de Jesus. You. Você, He didn't go to the cross in vain. ele não foi para a cruz em vão. He didn't go to the cross for someone he just likes. Ele não foi para a cruz por alguém que ele simplesmente gosta. He went to the cross for you because he loves Ele you. foi para a cruz por você porque ele te ama. Because you have great value. Porque você tem grande valor. Where's Lucas? You are the apple of his eye. Cadê o Lucas, a menina dos olhos de Deus? He did not come back. Ele não voltou. He wants to be intimate with you. Ele quer ter intimidade com você. He wants you to know him, not just know about him. Ele quer que você o conheça, não apenas conheça a respeito dele. He wants to be intimate every moment of every day with us. Ele quer ter intimidade em todos os momentos de todos os dias conosco. Slow down. Vai mais devagar. Taste and see that the Lord is good. Provai e veja que o Senhor é bom. Everybody breathe in, Todo mundo respira fundo. breathe out. Pode expirar. One more time. Mais uma vez. That's a gift from God. Esse é um presente de Deus. Your breath is a gift from God. O seu fôlego é um presente de Deus. What will you do with your gift? O que você vai fazer com o seu presente? When God created man, Quando Deus criou o homem, he breathed into his face, Ele, into his mouth, his ele nose. soprou na sua boca, nas suas narinas. That breath is called the Ruach breath of God. E aquele sopro é chamado do Roar, o sopro de Deus. And that breath is full of life. E esse sopro é cheio de vida. And humankind is the only one that got that breath. E a humanidade foi a única que recebeu aquele sopro. What will you do with your gift? O que você vai fazer com esse presente? Will you make an altar of gratitude tonight? Você vai fazer um altar de gratidão essa noite? You know, the altar is a place of interaction. Sabe, o altar é um lugar de interação. Abraham had an encounter at the altar. Abraão teve um encontro no altar. Remember Sarah Lembra da Sara? gave him Isaac? Deu a ele Isaac. Oh, they wanted Isaac for a long time. Eles queriam Isaac há muito tempo. And then God says, oh, give me Isaac. E aí Deus falou, ok, agora me dá o Isaac. Takes Isaac up to the altar. Leva o Isaac para o altar. The knife is getting ready to plunge.
A faca estava pronta para o ataque. Stop it. Para. There was provision. Tinha provisão. God did not want to kill Isaac. Deus não queria matar Isaac. God just wanted Abraham's heart. Deus só queria o coração de Abraão. As humans, sometimes we think the gift is more important than the gift giver. Como humanos, às vezes a gente pensa que o dom, que o presente é mais importante do que aquele que deu aquele presente. And I'm here to tell you there's nothing more important than the creator of the universe. E eu tô aqui para te falar que não há nada mais importante do que o criador do universo. The giver of gifts is amazing. Aquele que dá os presentes é incrível. He will give you the gift, but he's going to test your heart. Ele vai te dar o presente, mas ele vai testar o seu coração.